que agora tem informação em estúdio aqui para você. Ontem noticiamos que a Secretaria de Saúde deu início à Semana de Combate à Tuberculose. A gente segue falando desse tema super importante, mas dessa vez com uma especialista que vai explicar para a gente o que de fato é essa doença e todas as curiosidades sobre esse assunto. Recebemos agora em estúdio a doutora Giselda Duarte. Ô doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Balanço Geral Manhã para a gente conversar sobre esse assunto. Bem-vinda, bom dia. É um assunto que bate a porta, né? É uma doença de notificação compulsória e que realmente está no meio social e a gente precisa falar da tuberculose, não é isso? Sim, bom dia a todos. Então, a tuberculose é uma doença grave, é um problema sério de saúde pública, porque é uma doença muito antiga e que até o momento a gente não tem um controle adequado da doença. Então, é uma doença de notificação compulsória, com certeza. É importante a gente explicar o que é a tuberculose, né? Muita gente não sabe nem do que se trata, né? Então, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível e que ela pode acometer vários órgãos. O principal órgão comprometido é o pulmão. Então, 90% dos casos de tuberculose é tuberculose pulmonar. E além de ser a mais frequente, a tuberculose pulmonar, é essa que tem importância epidemiológica, porque é o paciente que tem tuberculose pulmonar que transmite para os contatos mais próximos a doença. Então, é uma doença realmente que a gente precisa combater e a gente considera ainda a tuberculose uma doença negligenciada, que a gente precisa ter uma atenção maior com relação a essa doença. Com relação à tuberculose, essa forma de contágio é bem parecida com a hanseníase, né? É uma forma ali muito próxima e é pelas gotículas, né, de saliva ali pelo ar, então é muito fácil, né, se contagiar com a tuberculose, estando perto de uma pessoa que tem a doença ali ativa. Então, o paciente que tem tuberculose pulmonar, ele pode, através da tosse ou do espirro, da fala, ele elimina essas gotículas de saliva que ficam no ar e, a partir daí, os contatos mais íntimos, mais próximos, podem se contaminar, se infectar e desenvolver a doença. Quando se fala na doença em si, tem sintomas? Tem sintomas, sim. Então, o sintoma da tuberculose mais comum é a tosse. Então, qualquer paciente que está com tosse, especialmente aquela tosse que tem 2 ou 3 semanas ou mais, é o que a gente considera o paciente sintomático respiratório. Então, nesse paciente, principalmente se ele tiver a tosse, que dura 3 semanas ou mais, se tiver febre, perda de peso, geralmente a febre é uma febre baixa no final do dia, às vezes pode ter escarro de sangue, fraqueza, né, dificuldade para conseguir fazer as coisas. Então, isso tudo são sintomas que sugerem muito forte a doença, a tuberculose. Há pouco tempo, né, houve aí um registro muito grande que foi noticiado na imprensa de crianças que estavam com essa tosse recorrente e quando levavam ali ao médico tinha esse diagnóstico de tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença grave, especialmente numa faixa etária, nas crianças abaixo de 5 anos e nos pacientes idosos, porque podem fazer formas graves, que é uma tuberculose chamada disseminada. A outra forma grave é a tuberculose do sistema nervoso central, meningite tuberculosa. Então, são 2 formas bem graves e de alta mortalidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças. Qualquer pessoa, criança, especialmente adulto, que é mais comum no adulto, que está com tosse por mais de 3 semanas, esse paciente tem que ser investigado para tuberculose. É preocupante. A senhora me falava ali agora há pouco que existem frentes, né, de combate, são 3 frentes. Gostaria que a senhora detalhasse aqui como é que funciona isso. Então, o tratamento da tuberculose, a gente é dividido em 3 frentes, que a gente chama referências. Tem a referência primária, que é feito nas UBS, com o médico da saúde da família, que aqui trata a tuberculose, a grande maioria dos pacientes com tuberculose, especialmente a tuberculose pulmonar não complicada. Tem a referência secundária, que aí é tratado por um médico especialista, que aqui no nosso estado é no Nathan Portela, no antigo HDIC, que se trata a tuberculose de outros órgãos, que não o pulmão, a gente chama tuberculose extrapulmonar, ou também a tuberculose pulmonar mais complicada, que tem efeitos adversos ao tratamento. E tem a referência terciária, que é aqui no estado do Piauí, fica na pneumologia sanitária do Hospital Getúlio Vargas, que é a tuberculose resistente às drogas. A gente chama tuberculose droga resistente. Inclusive, ontem a gente recebeu, o Piauí recebeu
um certificado do Ministério da Saúde, porque bateu uma meta do ano de 2020, que agora que estão catalogando o tratamento do ano de 2021, 2022. Então, em 2020, o Piauí conseguiu essa meta, que é cura de 77,5% dos casos de tuberculose droga resistente. E vale ressaltar que o Piauí foi o único estado do Brasil que conseguiu essa meta. Além disso, também vai falar sobre a importância desse tuberculose droga resistente, porque é uma tuberculose realmente complicada e que o tratamento dura em torno de 18 meses. Enquanto que a tuberculose, que é na referência primária, a tuberculose não complicada, o tratamento dura 6 meses. Importante falar sobre esse certificado, porque é uma doença que ela já está num nível, né, que a droga ali é difícil de combater. E quando se tem uma cura, realmente é um resultado muito positivo para o paciente e também para as autoridades, para os órgãos que estão tratando essa doença. Com certeza, e essa tuberculose droga resistente, além do tratamento ser mais prolongado, com outro tipo de tratamento, outro tipo de medicações, são medicações mais caras, que têm um maior risco de ter efeitos adversos, e como eu lhe falei, um tratamento mais prolongado. Então, a meta do Ministério da Saúde era curar pelo menos 77,5% dos pacientes tratados. E o Piauí, no ano de 2020, conseguiu atingir essa meta, que é uma coisa realmente importante que a gente divulgue. Verdade. É importante também a gente destacar que quem faz esse tratamento não pode abandonar, tem que manter. Quem está fazendo tratamento com remédio tem que manter esse tratamento até o fim, né? Isso é importante. Sim, é importante. O tratamento é prolongado. O paciente que é diagnosticado e que é tratado adequadamente, é possível conseguir uma cura na grande maioria desses pacientes. Porém, precisa ter esse tratamento completo, né? São várias drogas, o tratamento é no mínimo durante 6 meses e tem que tomar o remédio diariamente. Então, fazer um controle, normalmente o controle é uma vez por mês, precisa ir ao médico, né, ao médico do PSF, para fazer esse controle tanto clínico e em alguns casos, o controle também do escarro, né, que a gente chama bacteriológico, e o controle radiológico, com raio-x de tórax. Quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Com certeza. A maneira que a gente tem de controlar a doença é o diagnóstico precoce, né? Então, o mais rápido possível, e aí, a partir do diagnóstico, o tratamento precoce, porque aí você quebra a cadeia de transmissão. É importante que as pessoas tenham essa noção, porque muita gente convive com tosse crônica, né, praticamente. Está ali tossindo, mas nunca procura a real causa. Eu tenho alergia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem que investigar. Com certeza. Então, assim, tosse crônica, tosse por 3 semanas ou mais, um diagnóstico possível é a tuberculose. Obviamente, tem outras causas, muitas outras causas, mas especialmente se tem a tosse, se tem perda de peso, se tem febre. Então, é importante realmente procurar o médico para investigar a tuberculose o mais rápido possível e, dando o diagnóstico, iniciar o tratamento. E realmente aproveitar essa semana, né? A CESAP está com essa semana inteira aí de atividades, de realmente conscientização dos municípios, da população como um todo, e realmente fornecer a informação que o público precisa para poder correr atrás. Sim, e também vale ressaltar que o tratamento é gratuito, né? Então, a partir do momento que é diagnosticado, o paciente vai receber a medicação de graça pelo Ministério da Saúde e todo mês vai ao UBS pegar a medicação. Então, não tem nenhum custo para o paciente o tratamento. É importante se enfatizar isso demais, porque quem está assistindo, às vezes, imagina, meu Deus do céu, eu vou atrás disso. É uma doença desse tipo, que tem aí um período muito grande, né? Às vezes, é um período de pelo menos 6 meses, né, de tratamento. Como é que eu vou arcar com os custos? Mas não, é gratuito. Gratuito e, assim, a grande maioria dos pacientes, eles toleram bem o tratamento. Obviamente, algumas pessoas têm algum efeito colateral, algum efeito adverso ao tratamento, mas que a gente consegue controlar de maneira adequada. E, como eu lhe falei, se o paciente tomar a medicação diariamente durante os 6 meses, a gente consegue cura na boa parte desses pacientes. A partir do momento que começa ali a ingerir esse medicamento, todo esse tratamento, a pessoa já deixa de transmitir? É assim que funciona? Então, outra coisa importante para falar é isso. Então, a partir do momento que toma a medicação, após 2 semanas do tratamento eficaz, do tratamento correto, o risco de contaminação é praticamente zero. Então, até isso. Então, você tratando precocemente, o paciente vai ficar melhor, mais rápido, né? Vai ter mais chance de cura e você quebra a cadeia de transmissão. Após 2 semanas que está usando a medicação, o risco de ele transmitir
para os contatos dele, para a família, né, para os amigos, é praticamente nenhum. Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho a minha família, né? Tal pessoa, tal parente tá com tuberculose. Descobriu um pouco tempo depois, foi atrás. Toda a família tem que passar ali por testes, tem que procurar também esse atendimento para saber se não foi passado. Precisa. Então, o paciente que a gente chama o paciente fonte, né? O paciente que é diagnosticado com tuberculose, todas as pessoas, não só, especialmente os contatos chamados intradomiciliares, que é a família, mas também do trabalho, especialmente se trabalha num ambiente fechado, que a convivência é próxima. Então, todas essas pessoas são os contatos. Então, essas pessoas, eles têm que ser avaliados pelo médico. Se o paciente tem sintoma ou se não tem sintoma. Se tem sintoma, vai se investigar a tuberculose doença com vários determinados exames. Se o paciente não tem sintoma, mesmo assim ele precisa ser avaliado, porque existe uma tuberculose que a gente chama de tuberculose latente. Sim. E aí também a gente faz esse diagnóstico a partir de exames e precisa também ser tratado. Interessante. Então é importante, todos os contatos próximos, especialmente contatos intradomiciliares ou em ambiente de trabalho e prolongado, precisam ser avaliados. Nossa, ela tocou num ponto que eu já ia perguntar, a tal da tuberculose latente. Tem gente que vive a vida toda, né, com a bactéria ali, mas ela está inativa. Então, a qualquer momento ela pode vir a realmente se manifestar. Aí é uma situação, tem gente que nem sabe, né, que tem por conta dessa bactéria lá inativa. Isso, porque não tem sintoma. Então, nessa população que tem tuberculose latente, a principal população que a gente vai atrás são os contatos mais de alguém que está com tuberculose. Porque o risco de desenvolver a doença é maior nos próximos 2 anos, a partir do momento que a pessoa se infecta. Então, mas em outras situações, pacientes que usam algumas medicações imunossupressoras, né, que deprimem a imunidade, a gente também faz essa avaliação para o diagnóstico de tuberculose latente. Para finalizar, espaço aberto aqui para a senhora falar diretamente com o nosso público, né? O que é importante nesse momento quando se fala em tuberculose? Então, saber que tuberculose é uma doença grave, uma doença frequente e que o sintoma principal é tosse, especialmente essa tosse com 3 semanas ou mais, e que é importante, a partir do momento que tem os sintomas, procurar o médico para o diagnóstico ser dado e o tratamento instituído. E que a tuberculose tem cura, e principalmente se o paciente é diagnosticado precocemente e faz o tratamento correto, o tratamento adequado. Maravilha, essa é a mensagem que a gente quer passar. Obrigada demais por ter vindo aqui ao BG Manhã prestar esses esclarecimentos e prestação de serviço aqui no BG Manhã. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, acho que esse é um importante serviço para a população. Maravilha, até a próxima. Tá aí, gente, é prestação de serviço aqui na telinha do BG Manhã, uma doença e que é sim de notificação compulsória. E você que tem algum sintoma, corra a um posto de saúde, busque atendimento enquanto é tempo, tem cura, então é possível.